O Vasco vai arriscar tudo em um jovem da base para tentar salvar a incompetência da diretoria em contratar atacante. Será que a promessa Ryan é a chave para resolver o dilema da falta de atacante no elenco vascaíno? Fica com a gente, que a gente vai te contar tudo sobre isso. Bom dia, eu sou André Luiz, você está no canal Gigante Vascaíno. Está entrando no ar o programa Café do Gigante, o seu programa matinal sobre o Vasco da Gama. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre que o Vasco está prestes a tomar uma decisão importante para resolver a falta de atacante. Sem dinheiro para investir em reforço de peso, né? Nunca tem grana, o Vasco nunca, sempre dizendo que não tem grana, o clube já tem um plano em andamento. Ele passa pela joia da base, vou tentar falar pelo Ryan, né? Mas será que essa aposta pode realmente dar certo? Vamos falar sobre os detalhes da renovação de contrato que o Vasco está fazendo com o Ryan e o que esperar do Ryan no Vasco de 2025. O que o Carille pensa do Ryan? Vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo. Olha, já aproveita para fortalecer o canal. Se inscreve, aproveita, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas, né? Para sempre que tiver notícias do Vasco, aqui no canal você ficar ciente, ser avisado. E claro, se você quiser apoiar ainda mais o nosso trabalho, então torna-se membro aqui. Só você clicar no botão Seja Membro aqui embaixo. Tá falado? Vamos ao assunto do vídeo. A torcida do Vasco está em cobrança constante da diretoria pela a busca de novos atacantes. A cobrança é muito forte em cima da diretoria para que traga novos atacantes. Desde o ano passado, desde que se perdeu o Adson e o David por contusão, é claro, e sabendo que nesse ano o David só volta em setembro, o Adson teve um probleminha, deve voltar no final de fevereiro, a torcida vem reclamando a falta de atacante. E não é só a torcida, não. O Carille, quando foi contratado em dezembro, falou agora numa coletiva, disse que desde dezembro identificou a falta de atacante no Vasco. O Vasco hoje, meus amigos, só tem o Verratti como atacante. Então a pressão tem sido muito grande. O Vasco tem ido ao mercado, mas sempre com aquele discurso de não tem dinheiro, especulou-se diversos jogadores e não contratou ninguém. Apesar que na defesa houve uma solução, ajeitou, né? Pelo menos aqui no Campeonato Carioca, o nível é muito baixo, a gente tem uma ideia de que a defesa parece que vai. Temos que ver depois nos clássicos e temos que ver também quando começar o campeonato com adversários mais fortes, né? Até agora a defesa não foi realmente testada, né? O Lucas Freitas jogou bem a beça contra agora o Maricá. O Maricá atacou poucas vezes, às vezes dentro do jogo ele foi bem, mas eu quero ver o Lucas Freitas pegar o atacante do Palmeiras. Falando nisso, o Vasco tentou vários atacantes, tentou o Rony, tentou o Wanderson no Internacional. Aliás, o Rony está até voltando às tratativas, porque o Rony estava fechado para ir para o Catar, não foi? O Rony também é meio complicado, o empresário dele, o pai dele, o empresário dele, o seu Hércules, ele é meio difícil, mas enfim, o Vasco está tentando, ciscando, secando e não consegue contratar ninguém. Agora é o Brian Rodrigues, que está aí na agulha. O Vasco deu um prazo até hoje, já termina o prazo hoje do América do México. O Vasco chegou a oferecer 7 milhões ao Brian Rodrigues, com 65% só do passe. A opção de colocar jogadores e tal seria pelos 80%, porque 20% é de uma empresa. O América do México só detém 80% do jogador. Então vai chegar a oferecer 7 milhões ao Brian Rodrigues com 65% do seu passe. Mas não está muito esperançoso não, porque o América do México não quer desfazer do jogador. Até porque a janela de transferência lá no México fecha dia 2. Agora, é domingo, né? Dia 2 de fevereiro é domingo. Eles não vão ter tempo de contratar ninguém para colocar no lugar do Brian. E o Brian é titular absoluto lá, acho que é tricampeão lá no América do México. O cara é querido lá. E o América do México está aborrecido com o empresário do Brian Rodrigues, que está fazendo uma carga para o cara vir. Ele ganha 120 mil dólares no salário que dá para o Vasco pagar. Daí 120 mil dólares hoje é o quê? 720 mil reais, 800 mil reais. O Vasco vai pagar ao Brian Rodrigues. Pô, e o Wanderson queria 1 milhão. O Brian Rodrigues é muito mais jogador do que o Wanderson. Mas o Vasco não consegue. Essa dificuldade do Vasco contratar jogadores vem se tornando um lugar comum. E aí parece que o Vasco vai buscar novamente a solução onde? Na base. E quem é o cara da base de atacante que o Vasco vai buscar a solução? Não tem. O Vasco não tem atacante pelos lados na base. Esse é um outro problema.
Quem joga na base pelo lado é uma alegria. Ele é muito novinho, ainda é muito frágil. Não dá ainda para ser um jogador de elenco profissional do Vasco. Ele está compondo, ele vai lá, ele fica, então pode entrar num joguinho ou outro, mas não vai ser o cara que ainda esse ano não vai ser esse cara. Um cara que já tem porte, que tem condições, seria o Rayan. E o Vasco está muito preocupado com a desvalorização do Rayan no mercado. O Rayan perdeu a condição de titular absoluto da seleção brasileira. Ele sempre foi titular das seleções de base, sempre foi destaque. E olha, tá lá no Sul-Americano, fedendo a peixe, na reserva. Entrou ontem no segundo tempo. O Brasil vencia de 3-0 e acabou levando 2 gols do Equador. O Brasil venceu por 3-2 e o Rayan no banco. Então, algumas negociações com o Rayan já esfriaram por causa do momento que ele vem vivendo. Ele não vem jogando bem no Vasco, não vem jogando bem na seleção. Ele se mostra lento. Ele só é grande e forte. Ele se mostra lento, mostra meio disperso, meio apagado. Olha, eu não sei. Parece que um salário bom que o Vasco deu aí naquela renovação não fez bem ao menino. A cabeça do menino mexeu. Mas ok, o Vasco está tentando fazer o quê? Renovar o contrato do Rayan, jogar esse contrato lá para frente, para tentar aumentar o valor dele no mercado para o caso de uma nova investida de um clube europeu. Olha, existe uma possibilidade da Fiorentina, mas o Vasco já entendeu que isso não vai acontecer nessa janela. Se acontecer, e o Vasco reza para acontecer, vai ser no meio do ano. E o Vasco quer dar uma valorizada no Rayan para vender o Rayan bem e botar o Rayan para jogar. O Rayan jogando no Vasco pode ser que ele apareça melhor e aí realmente o Vasco consiga vender ele na janela do meio de ano. Então, são duas soluções ao mesmo tempo. Tentar resolver o problema com o Rayan para que ele melhore, tecnicamente valorize o próprio jogador e fazer do Rayan uma solução para o ataque. Qual o problema nisso? Vou te contar agora. O problema é que o Carille já falou que ele vê o Rayan como reserva do Verratti. Ele vê o Rayan para jogar como centroavante, não jogador pelo lado de campo. O Rayan não é esse jogador veloz pelo lado do campo. Vai continuar precisando contratar ponta. E aí o Vasco acha que renovando com o Rayan, olha o plano do Vasco, né? Eu renovo com o Rayan, dou um salário bom para o Rayan, aumento a multa, eu me garanto, eu me fico mais seguro. Se o Rayan for ser vendido, tá tudo bem, vai ser vendido por uma multa rescisória maior, porque vou dar um contrato para ele até 2028, vou aumentar o salário dele, a ideia é essa, aumento o salário dele, boto o contrato até 2028 e também aumento a multa. E aí eu consigo uma grana boa no cara no meio do ano, porque ele vai jogar agora. Só que ele não vai jogar, porque o cara não vai botar ele para jogar de ponta, que nem o Rafael fez no passado, o menino ele argentino também, o Ramon Dias, também colocou o Rayan para jogar. Ele não joga depois do Barbieri, tentou botar ele joga de centroavante. Aliás, o melhor jogo dele profissional foi aquele Vasco e Bahia, que o país destruiu, jogou bem, e ele jogou de centroavante. Ele não fez o gol, mas ele fez uma cabeçada, ele se posicionou bem, ele fez jogada, ele saiu, ele sabe jogar bola, ele tem habilidade, mas ele está numa fase horrorosa, e essa fase está demorando para sair do Rayan, já não estamos achando que é uma fase, né? O garoto tem que se esforçar mais, ele tem que produzir mais, senão vai sumir no futebol. Outro dia, em outro vídeo, eu falei sobre a questão do Pastoril, que era o grande craque e sumiu. Isso pode acontecer com o Rayan também, ficar de olho nessa história. Então, esse projeto do Vasco, ele é muito fraco. Ô Pedrinho, muito pobre essa tua situação. Essa é uma ideia assim, pobre demais. Vamos para... A solução vai ser a nossa base forte. Não vai ser. Se não tem jogador na base forte, até acho que a base do Vasco é uma base forte, você não tem jogador na base forte que faça o papel do que você precisa no elenco principal. A carência de jogadores pela ponta, e você não conseguiu contratar. E aí a discussão agora vai voltar, vai perder o Brian Rodrigues, mas aí tudo bem, fez uma proposta agora sim legal, demorou para fazer, mas conseguiu fazer, quer dizer, fica com a mão no bolso, lá o escorpião, não deixa você tirar o dinheiro do bolso. Fala logo a proposta pro cara, não fez, agora vai começar de novo a correr atrás, porque só tem a janela, só fica aberta até o final de fevereiro, vai abrir aí 3 semanas para poder fechar a janela, e o Vasco não conseguiu contratar nenhum atacante, e vai começar a fazer aquelas besteiras. Vai valorizar o Rayan, ok, já está em casa mesmo, não conseguiu vender, não vai tentar aumentar a multa, vai pagar um salário melhor para ele, e vai fazer o quê? Vai fazer besteira, vai trazer Lucas Braga, vai trazer Lloyd, vai trazer esses refugos, vai falar, não, eu contratei. Aí, ó, Emerson Rodrigues já foi, tá aí com o Jean Davi querendo sair de qualquer maneira, porque foi mal contratado, o Maxime Domingues não agrada,
né? Um jogador ali que quer jogar de meio, quer jogar de 10, de 10 eu tenho Estrela, de 10 eu já tenho o Zucarello, de 10 eu tenho o Paê, de 10 eu tenho o Coutinho. Meio eu tô bem pra caramba. De meio e de volante eu tô bem. Eu não tenho jogador nas pontas, que a base do Vasco não produz jogador de ponta. Não está produzindo jogador para as pontas. O Vasco não tem. O Ryan é centroavante. O GB até joga caído nas pontas, mas se machucou. Tá problema aí o menino. Já a segunda condição grave do GB. Então a gente tem que olhar isso também. E o Vasco vai ter como solução para o ataque o Ryan? Eu acho que isso é uma brincadeira de mau gosto. Comenta aí o que você acha sobre o Ryan ser uma das soluções do ataque do Vasco para solucionar a falta de atacante do Vasco. Hoje é bem-vindo, porque se o Verratti se machucar, não tem jogador para entrar em campo. Vai botar o Paê de 9. Olha a maluquice. O Vasco só tem o Verratti de atacante de ofício. No elenco do Vasco só tem um atacante, que é o Verratti. Não tem outro. O Campeonato Carioca pode ser que dê. O brasileiro com certeza não vai dar. Está começando uma nova conversa com o Rony. Vamos ver se 7 milhões não for para o Brian Rodrigues, talvez lá para o Rony sirva, né? Agora o mercado sabendo que o Vasco tem 7 milhões. Isso é um outro problema. Tá falado? Galera, comenta aí o que você acha. Aproveita, não esquece, né? Fortalece o nosso trabalho aí. Deixa seu like, né? Que ele é muito importante para o nosso trabalho. Ativa o sininho de notificações, aquela opção, todas, né? E, pô, dá aquela moral. Entra no clube de membros aí e ajuda a gente. Tá aí no botão Seja Membro. Com R$5 você já pode ser membro do canal Gigante Vascaíno. A gente volta no vídeo de meio-dia, né? A gente vai tentar trazer mais notícias sobre o Brian Rodrigues. Hoje é o dia do ultimato. Vamos ver se tem alguma coisa sobre o Brian Rodrigues mais. E vamos tentar trazer também notícias do Vasco já se preparando para o jogo contra o Volta Redonda em Cariacica. Tá falado? É isso, fiquem com Deus. Até o vídeo daqui a pouco. Tchau.